Eu não sei se vocês querem que eu retome algum ponto, né? Geralmente eu começo a aula sempre propondo isso, né? Na aula passada, quem aí participou, quem fez as anotações ou aquilo que ficou na memória, se vocês quiserem que a gente retome um ponto, né? Fale mais alguma coisa, enfim, fique à vontade que o começo da aula aqui é propício para a gente dar continuidade, se assim quiserem, tá? E aí deixo aqui a critério de vocês. Se caso ninguém quiser, a gente segue aqui. Tudo tranquilo? Posso seguir então? Vamos avante? Então vamos lá. Nós falamos na aula passada, pelo menos no finalzinho ali, sobre essa questão de assistência material aos ministros da igreja, né? Mas a gente pontuou que não é de uma forma indiscriminada, né? A Bíblia ela vai falar que aqueles que de fato se dedicam, aqueles que servem a igreja nesse ministério, eles precisam ter um apoio da igreja nesse sentido, porque eles vão ser mais efetivos assim, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aqueles que são aproveitadores da fé, pessoas preguiçosas, né? Aqueles que não deram certo em nada na vida e muitas vezes aproveitam esse contexto, e alguns preguiçosos também, né? Então você tem essa cautela, essa prudência de identificar de fato quem é vocacionado, quem dedica a sua vida para aquilo, né? Os obreiros os líderes e os pastores, né? Que de fato dedicam a sua vida para cuidar de pessoas, e isso a gente falou que demanda energia, demanda tempo. E o tempo é o último ponto que eu quero conversar com vocês aqui, né, nessa matéria. O quanto o tempo é importante na nossa vida, como que a Bíblia lida com o tempo. Como nós devemos, amados, organizar o nosso tempo, né? O que significa isso? E é esse último ponto que eu quero abordar com vocês aqui. Mas a gente falou da aula passada, então, sobre esses pontos aí, né? E aí, amados, na continuação, então, ó, nós administrando a nossa vida, né? Porque estou sempre justificando aqui o termo, né? Que a gente escolheu para intitular a matéria, que é administração eclesiástica, né? Que não tem nada a ver ou pouco a ver com as questões burocráticas de uma igreja, não é isso a intenção da matéria, né? Mas quando a gente fala de administração eclesiástica, é como nós administramos, né, essa nossa vida, tanto relacionado à igreja local como à própria vida mesmo, né, em todos os sentidos aí, como se dá essa administração. Então eu coloquei aqui um ponto que nós devemos expressar a comunhão aos domésticos da fé, tá? Incluindo assistência aos santos. E aí nós temos dois textos aqui em Atos dos Apóstolos. Um é o capítulo 2, versículos 42 ao 47. Então, Atos capítulo 2, versículos de número 42 ao 47, a Bíblia vai mostrar que logo ali no início da igreja, a igreja está nascendo, né? A igreja ela nasce, historicamente falando, quando o Espírito Santo é enviado, né, por Jesus após lá 40 dias, melhor dizendo 50 dias, né, depois da sua morte, e ele ressuscita ao terceiro dia, enfim, passa lá um espaço de 40 e poucos dias e aí ascende ao céu e envia o Espírito Santo àqueles quase 120 que estavam aguardando então essa promessa, né? Jesus fez uma promessa, está lá no final de Lucas capítulo 24, se cumpre em Atos, né? Capítulo de número 2, onde então o Espírito Santo é enviado, ali nasce a igreja. Então, historicamente, né, a igreja nasce ali, registrado em Atos capítulo 2. Então, aqui no verso 42 até o 47, vai mostrar como que a igreja estava vivendo naqueles primeiros dias, tá, da sua existência histórica. E eles viviam da seguinte forma, pelo menos o relato diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, né, ou os que iam sendo salvos, dependendo da versão aí que vocês têm em mãos. Mas a questão aqui é como que a igreja vivia nesse tempo. Vivia-se nessa comunhão, nessa convivência fraterna,
né? Onde eles cuidavam uns dos outros, se preocupavam uns com os outros, né? Isso caracterizou a igreja a ponto das pessoas de fora olharem, que é o último verso aqui do 47, olharem para aquele grupo de pessoas e se admirarem, né? E de fato eles louvavam a Deus por verem um grupo de pessoas que eram os discípulos de Cristo vivendo dessa forma. Porque isso não era, como não é até hoje, comum. Ou seja, pessoas se preocupam umas com as outras. Pessoas que se cuidam, que se amam, né? Pessoas que se preservam, se protegem. Que isso é a ideia da comunidade de fé. É que a gente preferiu, historicamente, por assim dizer, consciente ou inconscientemente, chamar esse grupo de igreja, né? Então nós chamamos de igreja, mas há outras possibilidades de denominar aí esse grupo de pessoas se reúnem em torno de Cristo, né? Que é a comunidade de fé, né? Comunidade de fé, família de Deus, né? O corpo de Cristo. Então são esses termos que a Bíblia também mostra pra gente. É que a gente convencionou aí a chamar de igreja, né? E às vezes a gente se refere à igreja a uma denominação ou a uma construção, né? Que é lá o prédio, o salão, o templo, e nem sempre aquilo de fato reflete a igreja, né? Porque a igreja é mais uma identidade do que uma geografia. É mais uma característica de virtudes do que propriamente uma estética, tá? Um CNPJ ou um local em si. Quando a Bíblia fala de igreja, mesmo porque, amados, nos 300 primeiros anos da vida da igreja, nunca houve um lugar específico como nós temos hoje, templo. Nunca houve uma placa, nunca houve uma denominação, né, que nós chamamos, nunca houve essas liturgias que nós acabamos aí criando, e hoje você tem diversas liturgias, né? A liturgia é como a gente organiza esse andamento do culto, tá? A gente fala tanto, né, liturgia, 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 ou alguns termos e talvez um ou outro não saiba exatamente o que se refere. A liturgia diz respeito, então, como a gente desenvolve os nossos comportamentos nos cultos, né, que a gente chama. Então, só para a gente trazer todos esses esclarecimentos aí. E aí o que eu quero destacar aqui? Aqui havia uma expressão de comunhão, amados. Então, para a gente entender, tá? Como a igreja, como essa comunidade de fé, como esse corpo de Cristo local, né? A gente está se referindo aqui aos locais, porque a gente precisa entender isso também. Uma igreja local não é a igreja. A igreja local é parte da igreja de Cristo, né? Então ali é uma expressão de parte do corpo de Cristo. Não é a igreja, né? Ali é parte dela. É parte de um rebanho maior do que aquele povo naquele local, região e tudo mais. Então a igreja, nós já falamos que ela é una, ela é uma só. Ela é universal, quer dizer que em todos os lugares ela é a mesma, né? Na identidade e nas características, tá? De virtudes eu estou dizendo, não nessas questões de liturgia, né? Enfim, como se organiza, como que... Não é isso que eu estou dizendo. Aí você tem a diversidade, e que bom que tem, né? Então ela é una, ela é universal, ela é santa, né? Ela é separada desse mundo corrupto, da forma que esse mundo se organiza, amados. Ó, isso aqui eu acho interessante, viu? Então, a Igreja de Cristo, por ser um povo resgatado, recriado em Cristo, uma sociedade, por assim dizer, diferente dessa sociedade pecaminosa que vive, né, pelos seus apetites, pelos seus interesses, longe de Deus, a igreja é essa maquete do reino de Deus, essa miniatura do céu, né? Deve ser, eu digo, na característica, nas virtudes. Então, assim, nós não devemos nos organizar como essa sociedade sem Deus se organiza. Vou dar um exemplo. A estrutura hierárquica, por exemplo. Isso não é bíblico, como a gente vê no mundo, numa empresa, numa escola, né, em qualquer outra instituição, existem essas hierarquias nesse sentido. Deixa eu só aqui admitir, tem irmãos entrando aqui, a irmã Valéria, né? Bem-vinda, irmã Valéria. Estamos aí em andamento, mas chegou na hora boa. Marquinhos, você queria falar alguma coisa, amado? Parece que sinalizou aí ou não? Diga. Não. Ah, não? Tranquilo? Então, bora lá, vamos seguir. E aí, amados, por exemplo, a hierarquia.
no que eu estou me referindo? Essa hierarquia onde tem pessoas superiores e pessoas inferiores, pessoas que mandam e pessoas que obedecem, né, nesse sentido que não tem nem condição de falar alguma coisa, porque você tem uma pessoa tão superior que você não tem condição de contra-argumentar. Isso é uma mentalidade, uma organização mundana, tá? No povo de Deus não deve ser assim. Jesus ensinou isso, Jesus falou isso diretamente. Entre vocês não será assim. Os maiores dominam sobre os menores. Jesus falou isso diretamente, amados. Não é interpretação teológica, não é uma parábola. Jesus falou diretamente, perguntou para os discípulos como vivem a sociedade. Como que os homens vivem? E eles falaram, os maiores dominam sobre os menores. E Jesus, então, entre vocês, não vai ser assim. Não deve ser assim. Os meus discípulos não vão viver nessa dinâmica, não é? Então, assim, alguns pensam assim, então como é possível? Como que a gente vai conseguir organizar se não tiver pessoas que mandam e pessoas que obedecem? Bom, o que eu entendo da Bíblia, amados, é que nós precisamos nos organizar no entendimento de que há funções não hierárquicas, mas há funções de serviços, né? Onde muitas vezes aqueles que nós julgaríamos pela ótica do mundo, que seriam superiores, né, os líderes, Jesus disse, esses têm que servir mais, são mais servos. Esses que na ótica do mundo são os primeiros, eles na ótica de Jesus são os últimos. Né? Então olha só como muitas vezes a gente não entendeu e a gente inverteu isso. E a gente vê muita semelhança entre a hierarquia e a organização do mundo, como a igreja também se organiza. Mesmo sabendo que nós somos, além de uma organização, né, por toda essa questão social, ou seja, de local, CNPJ, essa questão geográfica, nós somos, para além de uma organização, nós somos um organismo, porque nós estamos falando de um corpo vivo de Cristo. Nós não podemos lidar com números. Nós não podemos lidar com a igreja como ela se fosse um patrimônio de alguém. A igreja não deve ter dono. Não deve ter uma pessoa que tem domínio, sabe, absoluto sobre ela. Por exemplo, o pastorado, o pastor, ele não deve ter autoridade em si mesmo. Quem tem autoridade é a comunidade, amados. É a comunidade que dá autoridade ao pastor. A autoridade do pastor vem da comunidade, vem do corpo. Não é ele que tem autoridade sobre a igreja, tá certo? Nesse sentido absoluto. É a igreja que deve ter. Isso aqui é o que a Bíblia ensina. Só que só para vocês compararem se está sendo assim as nossas realidades como comunidade de fé. E olha quem está falando, amados, é um pastor. Né? Então eu não estou falando revoltado com pastores, revoltado com igreja, eu só estou trazendo o ensino bíblico, né? Quer queira aceitar uns ou não, direito de cada um. E aí cada um pode edificar a sua igreja, né? Então Jesus disse, cada um edifica a sua igreja, eu estou edificando a minha. Então tem várias igrejas aí, inclusive a de Jesus também, né? Então é isso que a gente tem que pensar. Então como vivia, né? A forma que esses irmãos viviam, essa comunidade vivia, esse grande grupo, né, que chegou lá a 5 mil ali em pouco tempo, em poucos dias, né, dos convertidos. Então eles faziam isso, expressavam a comunhão aos domésticos da fé. Eles assistiam os santos. E a gente vai para o capítulo 6 de Atos, né? Estava em Atos 2, 42 ou 47. O capítulo 6, por exemplo, do verso 1 ao 3, vai nos mostrar que isso era uma realidade, ou seja, eles cuidavam uns dos outros de fato. Diga, irmã Regiane. E essa organização, pastor, então, que tem assim, de tesouraria, se não é hierarquia, o como que é na igreja, essa não é casa da mãe zona, que qualquer ministério vai também. Como que funciona? Tá, deu um pouquinho de eco aqui, irmã Regiane. Deixa eu ver se eu vou silenciar só um outro microfone aqui. A irmã consegue repetir a pergunta ou o comentário? Vamos ver se eu... que deu um pouco de eco aqui. A hierarquia que o senhor está falando que não tem, né? Assim, que dentro da igreja. Como que qual é a denominação? Como que a gente fala quando tem uma tesouraria, tem as funções de cada um?
um conjunto assim, o que que fala? Porque eu já ouvi que tem hierarquia na igreja. Tá. O pastor tem, sabe? Sim. Vamos lá, vamos tentar então trabalhar em cima aí dessa observação que muito boa, tá? Obrigado por trazer essa observação. Quando eu falo que não tem hierarquia, eu não estou dizendo que não é organizado, né? Quando eu digo não tem hierarquia, é como esse entendimento de hierarquia ele é ensinado, né? Que você tem pessoas que mandam de fato, pessoas lá que elas não podem ser questionadas, ou algumas pessoas não devem ter nenhum tipo de questionamento sobre as decisões dessa pessoa e tal. Primeiro, o que eu vejo na Bíblia, o que eu entendo de ensino bíblico a respeito disso, é que uma comunidade de fé, ela nunca, nós não temos um caso sequer na Bíblia. As igrejas lá, né, as cartas de Paulo, que a maioria são direcionadas a uma comunidade de fé, Pedro, que se refere também a comunidades, né, organizadas, nunca vai falar que é um indivíduo que ele lidera. Vai falar que vai mostrar que é um conjunto de presbíteros, né, ou o colégio pastoral, como alguns querem chamar. Ou seja, é um grupo de líderes, né? Geralmente são pastores e diáconos, né? Como a gente lê, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, verso 1, tá? Se vocês pegarem lá, só para exemplificar. Filipenses capítulo 1, verso 1, o apóstolo Paulo vai se dirigir a essa igreja, essa comunidade de fé que estava na cidade de Filipos, né? E ele vai se dirigir aos líderes, e ele fala aos bispos e diáconos, tá certo? Só para pegar um exemplo, né? Entre outras igrejas. Então, assim, já começa por aqui. Não é a liderança que a gente chama de monocrática, né? O poder sobre uma pessoa. Não é um líder que ele é o, como vou dizer assim, o chefe, como alguns queiram, né, falar. Não, é um grupo de líderes onde as decisões elas são tomadas em conjunto, tá? Então, assim, não é uma pessoa. Tem 2 provérbios, não vou lembrar agora exatamente o versículo. Se vocês me lembrarem, aí depois eu faço aqui a pesquisa e envio no grupo lá de WhatsApp nosso, tá? Mas há 2 provérbios, no livro de provérbios, há 2 provérbios, e eles vão falar mais ou menos assim. Na multidão de conselheiros há segurança. A obra não se faz por uma pessoa, e sim por um conjunto de pessoas. Essa é a ideia, o ensino lá do livro de Provérbios, por exemplo, tá? Que nos traz muitas orientações de sabedoria, né? E aí a gente entende isso. Quando eu falo que não é a hierarquia, não há nesse sentido onde uma pessoa ela não pode ser questionada, ela toma as decisões sem consultar outras ou sem de comum acordo com outras. O pastor ele não deve tomar as decisões financeiras da igreja, deve ter um conselho fiscal, um conselho, né, que lide. Então, a tesouraria. Mas o pastor não decide, ele precisa estar dialogando, ele precisa estar, né, junto com outros líderes, vendo qual é o caminho, a decisão mais prudente em como usar aquele recurso. No caso aqui que a gente está falando recurso financeiro. Tá? Não só financeiro, mas qual é a direção dessa igreja, né? Que rumo nós vamos tomar, quais são nossas decisões, sejam diárias, mensais, semanais, anuais. É um conjunto de pessoas, não é uma cabeça só. Tá? Então essa é a proposta dessa organização. Então ela é organizada, claro que é organizada. Você não tem como ter uma organização mínima em um grupo de pessoas, né? Se tem 2 pessoas, no mínimo precisa ter uma organização, senão cada uma vai para um lado, aí vira uma bagunça. Agora, o que a Bíblia fala? Fala de funções. Então, o pastor e líderes, eles têm suas funções específicas. Ele não é superior e os outros não são inferiores. Cada um tem sua função no corpo. E Paulo vai trabalhar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 até o 28. Ele vai falar sobre os dons, ele vai falar sobre as funções, de uma forma metafórica, né? Ele pega o corpo, né, como uma metáfora, e ele vai falar que um é cabeça, o outro é olho, o outro é ouvido, o outro é o nariz, é o olfato, o outro é o pé, o outro é a mão. Então ele vai exemplificar dessa forma figurada como deve ser o corpo de Cristo, cada um com as suas funções. E ele até fala que aqueles membros que a gente às vezes
assim, considera inferior, a gente até protege mais, a gente cuida mais. Ele vai pegar a figura do corpo mesmo, né? A gente protege mais aqueles que a gente até tem um pouco mais de vergonha. A gente vai lá e protege mais ele. Ele está pegando até as regiões íntimas para falar, olha, tá vendo como no nosso corpo, aquelas que a gente considera mais vergonhosas, a gente até cuida mais? Então é isso que ele vai usar para falar, ó, nós devemos então considerar que todos no corpo têm a sua importância e que não tem essa de superiores e inferiores. Então essa é a ideia bíblica sobre a organização. Então, assim, quem é o pastor? É aquele, né, ou os pastores, ou os líderes, como eu estou falando aqui. Então, essa nossa proposta de igreja onde é liderada por um homem não é bíblica, amados. Isso não é bíblico, tá? Até as grandes empresas têm entendido que não é um cara que manda ou desmanda, não é nem o dono, não é? Geralmente você tem um CEO, né? Ó, tem um proprietário, mas você tem um CEO. Quem toma as decisões é o CEO junto com a diretoria. Até as empresas já entenderam isso, né? Eu estou até linkando o professor falando com condomínio, assim, né, de um prédio. As pessoas, né, não tem só não tem que ter uma conversa em grupo. Uma assembleia, né? Assembleia, tá, não, já entendi, pastor, já entendi mais ou menos. Entendi. Até uma assembleia, tá vendo, amados? E essa ideia de que é muito perigoso isso quando você dá poder absoluto, quando uma pessoa tem poder absoluto e administrativo sobre as outras, né? Quem é que questiona as decisões dessa pessoa? A quem ela se reporta, tá? Então a gente precisa pensar nesse sentido que a igreja, o mundo pode ser assim, amados. Uma escola pode funcionar assim. Uma empresa pode funcionar assim. Eu acho que nem funciona bem, mas enfim. É a forma que muitos lidam. Um lar não funciona assim. Se você tem um lar onde o marido pensa que ele só manda, só ele que decide, só ele que... né? Amados, isso vai ser um lugar enfermo, um lugar doentio, um lugar onde vão ter pessoas oprimidas, um lugar onde vão ter pessoas anuladas, um lugar onde vão ter pessoas escravizadas sob a vontade de uma pessoa só. Então não funciona na igreja, não funciona na família e nem funciona numa sociedade assim adequada, ideal. Tá? É por isso que nós temos os nossos contextos adoecidos, sejam religiosos, sejam em qualquer área social e famílias também, porque você tem essa configuração. Né? E isso é fruto do pecado. Porque quando o casal lá peca, o Adão, Deus ele disse para a mulher, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele vai te dominar. Então, isso foi um juízo de Deus. Né? Isso foi, na verdade, uma consequência que Deus disse que haveria por causa do pecado sobre a vida deles. Porque antes não era assim. Havia harmonia, mas o homem sabia o seu papel. Ele era o cabeça com aquele que protege, aquele que guia, né? Aquele que direciona, aquele que provê, essa figura do cabeça. Aí ele se tornou um cabeçudo, querendo, né, mandar na mulher. Olha, percebe? Então, assim, a gente precisa entender, porque o que é a igreja? A igreja ela deve ser uma referência, um exemplo de como nós devemos viver em todas as áreas da vida. Então, nós deveríamos ensinar, né, para esse mundo corrupto, egoísta, esse mundo sem Deus, como um grupo de pessoas devem viver, cuidando umas das outras, protegendo umas às outras, né? Restaurando umas às outras. Isso é a igreja de Jesus. O que passar disso são corrupções humanas. Tá? Fora disso, é uma descaracterização do evangelho. E aí se torna muito mais uma proposta segundo a imagem e semelhança do homem e segundo as suas corrupções e os seus desejos, né? Que é o desejo de poder. Como eu disse, essa questão de dar poder a uma pessoa, amado, o ser humano ele não está preparado para ter poder absoluto. Um certo filósofo, ele diz o seguinte: o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Então, por exemplo, uma igreja não pode ter... Quer dizer, o pastor não pode ter uma igreja. O pastor não pode ter uma igreja. A igreja não é do pastor. A igreja tem pastor. Mas o pastor não tem igreja. Ele não deve ser dono, não deve ser presidente vitalício, amado.
Não deve entender que a igreja é um negócio de família, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, né? Como alguém disse. Não pode ser um projeto de hierarquia, ou melhor, não é hierarquia que fala, meu Deus, hereditariedade. Passa de pai para filho, né? Então é muito perigoso. Olha só como a gente vive nessa configuração muitas vezes que não é a proposta do evangelho, tá? Então a gente precisa entender isso. Atos, né? Eu acabei falando no capítulo 6 de Atos, não comentando, mas mostra também como a igreja se cuidava, os irmãos se cuidavam, como tinha essa preocupação das coisas cotidianas. Aí surge o ministério diaconal, né? Irmã Lucimar, irmã Regiane, nós tivemos aí, irmã Valéria também, né? Nós tivemos aí um curso pouco tempo atrás falando da origem dos diáconos, né? E é esse capítulo que mostra pra gente como foi necessário ter irmãos, e esses diáconos se tornaram líderes juntos, né, com os pastores futuramente, como eu dei o exemplo aí de Filipenses 1:1. Então, aqui surge o ministério diaconal justamente para cuidar dessas necessidades cotidianas, amados. Então, não é só culto, liturgia, essa adoração, não. É a vida da igreja que acontece nos bastidores. Então, a igreja, ela não é nossa vida, ela não pode viver girando, né, em torno de cultos, de liturgia. A vida da igreja precisa extrapolar aquele templo, aquela liturgia. Acontece ali também, não se resume ali, não gira em torno dali. A nossa vida como comunidade de fé, como família da fé, deve ser para além dos cultos. Se nós não nos envolvermos uns nas vidas dos outros de uma forma positiva, seremos apenas um clube religioso, onde cada um vai de vez em quando, né, no mesmo local, desfruta ali do que tem que ser desfrutado, mas não se relacionam uns com os outros, não se envolvem uns com os outros, não se preocupam uns com os outros, tá? Não servem uns aos outros. Então a gente percebe aí que há muita distorção nesse entendimento. Bom, dito isso, né, a gente precisa também, eu coloquei aqui, batalhar pela prosperidade de todas as comunidades de Cristo. Então, uma igreja local, um grupo de pessoas local, né, essa comunidade de fé local, deve entender que ela não é o reino de Deus, ela não é o resumo da igreja de Cristo, ela não é a única igreja, e que a gente precisa enxergar as outras igrejas também, tá? Que tem minimamente, né, a identidade, tá certo, de Cristo, como sendo essas co-irmãs. A gente vê isso, por exemplo, eu peguei aqui 2 capítulos, que é 2 aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. Eu não vou ler, né, os 2 capítulos, por questão de tempo, mas aí vocês depois, peço até que leiam depois, só ler a leitura simples, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 aos Coríntios, tá? Não é a primeira carta, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9, vai falar isso, vai mostrar isso, né? A preocupação de uma comunidade de fé, que era a igreja lá em Jerusalém, a igreja na Macedônia, que ficou sabendo que a igreja lá em Jerusalém estava passando fome, tinha dificuldade. Só ficou sabendo. Eram distantes, não tinham contato, talvez nunca se conheceram fisicamente, pessoalmente, membros de um e membros do outro, nunca se conheceram, mas ficaram sabendo, eram irmãos em Cristo, lá de Jerusalém, estava passando dificuldade. Aí fizeram lá um rateio, né? Fizeram lá uma arrecadação, e esses irmãos da Macedônia, eles também não tinham dinheiro, eram pobres, mas não é questão de dinheiro, amados. Não é de dinheiro que nós estamos falando, nós estamos falando de se doar. Porque o Paulo vai dizer, antes mesmo que vocês dessem alguma coisa, e eu testifico, eu sou testemunha que vocês também não tinham nada. Paulo disse, esses irmãos são miseráveis. Os irmãos não eram pobres, amados. Pobres são alguns de nós, que sofrem para pagar boleto. Esses irmãos não eram pobres, esses irmãos eram paupérrimos. Paulo vai dizer, eles eram miseráveis. Sabe o que é uma pessoa miserável? É uma pessoa que não tem comida para comer. Isso é miserável, mano. E Paulo disse, eu testifico que vocês são miseráveis. Só que na pobreza de vocês, abundou a riqueza da graça em vocês. Antes de vocês quererem dar alguma coisa, vocês se deram primeiro ao Senhor. Então a generosidade, olha a virtude que essa igreja tinha, né? A generosidade. Então, que caracteriza, a gente percebe as virtudes que vai caracterizando o corpo de Cristo, amado.
Uma igreja não deve ser conhecida, um cristão não deve ser conhecido pelos bens, pelas suas atividades, por aquilo que construiu como patrimônio, como influência que tem, né, de alguma maneira, hoje, né, nas mídias sociais e coisas do tipo. Não, amados. Nós devemos ser conhecidos como Igreja de Deus pelas virtudes que nós manifestamos, pelas virtudes que nós geramos nessa comunidade. Nós devemos ser conhecidos não pelo número que nós temos, não pelo tamanho da igreja, né? Não pelas pessoas influentes que existem lá na membresia. Nós devemos ser conhecidos pelas virtudes. A igreja, a comunidade do povo de Deus, deve ser uma incubadora de virtudes. Uma incubadora de virtudes, amados. Deve gerar virtudes. É isso que deve caracterizar as nossas comunidades de fé e as nossas vidas como os discípulos de Cristo, tá? Então nós devemos exercer os deveres de necessidade e de misericórdia, né? E há 2 mandamentos, na verdade, que a Bíblia nos dá, né? 2 mandamentos, tá? Um é a comissão e o outro é o amor. São 2 mandamentos que Jesus nos deu. O que é a comissão? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é a comissão, fomos comissionados. Há um mandamento, não é uma opção. Pregar o evangelho, compartilhar o evangelho, levar o evangelho a nações, coisa do tipo, não é opção. Não é se eu tenho um chamado, não, mas isso é mandamento. Jesus deu um mandamento, vão. Né? Enquanto vocês forem, aí vocês façam discípulos. Tá? Então, vão. Né? Comissão. E amor, amem uns aos outros. É o mandamento mor. Né? É o maior mandamento. Né? Aliás, é o único mandamento, porque o amor me faz ir também. Né? Eu não obedeço pela questão da obediência da lei ou porque tenho um interesse em ser abençoado. Eu obedeço porque eu amo. Então a obediência tem que ser pelo amor, porque se a obediência for por outro motivo, então essa obediência ela é incompleta, ela é equivocada. Porque nós não estamos servindo a um Deus que é um tirano, que é um déspota, né? Ou que esse Deus poderoso, se a gente não obedecer, ele manda o raio do céu e fulmina a gente, ou manda a praga que for. Se a gente não der o dízimo, a gente não contribuir, Deus vai mandar o devorador, o cortador, o migrador, o pulgão e a bexiga toda para desgraçar a nossa vida. Não, amados, não é Deus, não tem nada a ver, não. Né? Isso é um Deus fabricado pela religião. Né? Então é por amor que nós fazemos. O próprio texto de 2 aos Coríntios, que eu citei, né, que eu falei pelo menos, lá é o capítulo 8 ou 9, ou os 2 juntos, vão falar sobre essas questões também de se servir a Deus com finanças. Vai falar, não por necessidade, não por interesse, porque Deus ama quem dá com alegria. Então deve ser envolvido o amor, a alegria, a generosidade, a fé, a satisfação. Esses são os elementos, né, que devem nos motivar a, por exemplo, servir a Deus também com dinheiro. Mas não só com dinheiro, com tempo, amados. E é onde eu quero aqui caminhar para o final, pelo menos assim, no tema, né? Final do tema, que a gente tem ainda, para desespero de alguns, a gente tem uns bons minutos ainda, tá? E a gente vai falar sobre o tempo. Então o tempo também, né? A gente não está falando só sobre o serviço braçal, aquela ajuda mais efetiva. A gente não está falando apenas do dinheiro em si, dos dons, dos talentos. A gente está falando do tempo também, tá? E esse tempo, ele precisa ser administrado. Então assim, amados, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Quem não sabe quanto tempo tem pouco tempo. Agora a gente precisa entender o seguinte: o tempo diz respeito à vida. Tá? O tempo diz respeito à vida. Quando eu dispenso tempo para estar com alguém, eu estou compartilhando a vida. Porque a vida é o tempo... Ah, tá, tem um filme muito bom para vocês assistirem aí, ó, final de semana. Eu não dou tarefa de casa ruim, tá vendo? Ó, só coisa boa. Filminho para comer, assistir com pipoca, comendo pipoca, né? E tal. Então é uma lição boa de casa que eu dou. O nome do filme é O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã. Assistam esse filme. Deve estar aí no YouTube, Netflix, não sei. Vocês acham em algum lugar. Tá de forma gratuita aí. Deve ter por aí. Depois, se alguém achar e até quiser colocar no grupo lá, fica à vontade, tá? Algum link, alguma coisa assim. O Preço do Amanhã é o nome do filme. Filme excelente. Eu não vou falar aqui para não antecipar aí as cenas nem nada, mas o tema é esse, é o tempo. Quanto o tempo vale, né? E o tempo é vida, né? Como eu disse, é daqui para frente, né? Quando a gente nasce, há uma contagem regressiva, por assim dizer, né? Amados, vocês sabem o que é o contrário de morte?
É uma pergunta que eu fiz agora, se vocês quiserem responder. O contrário, o oposto de morte. Vida. Vida? O Marquinho tá falando que é vida. Quem mais aí concorda ou tem outra opinião? O contrário, o oposto de morte. Vida? Todos concordam que é vida? Tá bom. Então vamos lá, amados. Pensem comigo. O contrário, o oposto de morte não é vida, é nascimento. Tá? Porque se nasce, se morre. Porque para nós, inclusive, a morte, ela dá continuidade à vida verdadeira e eterna. É claro que é uma pegadinha que eu fiz aqui, né? Uma pegadinha, né? Quase que induzir vocês a responderem isso. Mas a maioria vão pensar isso mesmo, que a gente vai vida e morte. Só que a morte aqui, ó, o oposto dela é o nascimento. Tá? Porque para nós há uma continuidade depois da morte. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso segue o juízo. Então há alguma coisa que se segue depois da morte. Para nós a morte não é o fim. Existem 3 mortes, inclusive, que a Bíblia ensina. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. São 3 mortes distintas. Tá? É isso que a Bíblia diz. Então, o pecado trouxe a morte espiritual, a física e a eterna também. Quando Jesus nos alcança, a morte espiritual, ela é engolida, ela é chupada na vida, né? Essa morte, ela torna-se a vida do Evangelho. Então a morte espiritual já não é, nós ressuscitamos em Cristo. Nós somos nascidos de novo. Então essa morte espiritual já não existe. A morte física, ainda, infelizmente, a maioria de nós vai experimentar. A não ser que formos arrebatados antes que ela chegue, né? Mas do jeito que está o andamento aí, eu não sei se isso vai acontecer, né? E a morte eterna também, que para nós já não é uma preocupação, para os salvos, tá? Então, morte espiritual e eterna para nós já não é uma preocupação. A física é o que nos aflige e tal. Mas, enfim. Então, assim, nós temos a limitação do tempo. Nós temos o pouco tempo que nós não sabemos quanto tempo nós temos. Então, nós precisamos administrar esse tempo de uma forma sábia. A Bíblia diz isso. Vamos ler 2 textos aqui, 3, ou talvez até 4. Mas vamos começar pelo Salmo 90, verso 3 ao 12. Salmo 90, versículos 3 ao 12. Vamos lá. Na minha versão, na versão da Bíblia que eu tenho, melhor dizendo, né? Não é minha versão, que eu não escrevi ela, não traduzi, mas é a versão que eu tenho aqui, irmãos. Salmo 90, verso 3 ao verso de número 12. Olha o que o salmista... E esse salmo, amado, o Salmo 90, ele é o salmo mais antigo que tem na Bíblia, aqui, no caso, no livro de Salmos, tá? Tem 150 salmos, esse 90 é o mais antigo. Ele foi escrito por Moisés. Então, é uma curiosidade aí, né? Já que a gente está na aula, a gente aprende umas coisinhas também aí peculiares. Então, o Salmo 90, escrito por Moisés, diz assim... Porque 1000 anos, desculpa, o 3, né? Tu reduzes o homem à destruição e dizes, volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Isso aqui na ótica de Deus. Então, para Deus, o tempo não é problema, amados. Deus, ele está fora do tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Deus habita na eternidade. Tá certo? Inclusive, os versículos antes que falam isso, né? Ele é de eternidade a eternidade. O que é a eternidade? Não é um tempo sem fim. Vamos entender isso que eu acho importante. A eternidade não é um tempo que não acaba nunca. Não é um tempo sem fim, é a ausência de tempo. O tempo não é um elemento da eternidade. Eternidade não tem tempo, mas não tem dia, não tem noite, não tem meses, não tem anos, nada, não existe tempo. A eternidade não existe o tempo cronológico como a gente tem, tá? Então a gente precisa pensar isso. Então Deus, ele habita na eternidade, ou seja, Deus está agora, nesse exato momento, que para nós é dia 19 de junho, às 20 horas e 17 minutos, pelo menos no nosso horário aqui de Brasília. Deus está agora, não no dia 19 de junho de 2024. Deus está agora, nesse exato momento, onde ele sempre esteve. Quando o mundo não existia,
Quando os anjos não existiam, porque a cronologia é essa, né? Deus cria os seres angelicais, depois cria a Terra, o cosmos, o universo, enfim, tudo que existe, tá? Aí depois vem a história de Israel. Eu estou falando que a Bíblia conta, né? A história de Israel aí que vai uns bocados de séculos, tá? No mínimo uns 20 séculos para lá. Aí vem Jesus, aí Jesus morre, ressuscita, ascende ao céu, envia o Espírito Santo. Aí já estamos em 2000 anos da história da igreja. Aí depois, só quanto tempo mais para frente tem? Só Deus sabe, né? Enfim, e aí depois vem um período de juízo de Deus sobre a terra. Aí depois vem o juízo final sobre os ímpios, a recompensa para os filhos de Deus, os fiéis. Aí vem novos céus e nova terra. Aí segue a eternidade. Então olha só como a gente tem tudo isso aqui, ó, na história, né? Só que onde Deus está? No mesmo lugar quando essas coisas não existiam ou quando as coisas vão acabar lá na frente. Deus está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Deus está aqui, ó, contemplando tudo isso aqui, ó. A criação dos anjos, dos homens, a vinda de Jesus, o tempo da igreja e o juízo final e a eternidade. Tudo isso está diante de Deus e Ele está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Então Ele está fora do tempo, Ele criou o tempo. As estações, os dias, Deus criou tudo isso, não existia. Tá? Ele está agora vendo tudo. Onde Deus está agora? Está com o seu povo, redimido na eternidade, vivendo para tudo sempre. Deus está nessa condição eterna. Fica meio estranho, porque que loucura é essa? Que heresia é essa, André? É porque nós estamos presos no tempo, nós somos sujeitos ao tempo. Nós somos escravos do tempo. Não é? Nós dependemos do tempo para existir, para nascer, para crescer e para morrer. Nós temos um tempo determinado. A Bíblia diz isso em outro salmo, deve ser o 119, não, o 119 não, desculpa. 139, se não me falha a memória. Todos os dias estão no livro de Deus, os nossos dias. Né? E quando a gente estava sendo formado no ventre da nossa mãe, sendo costurado lá, tricotado, né? Deus estava vendo tudo aquilo. E todos os nossos dias estavam escritos. Então Deus sabe do tempo de cada um. Quanto tempo nós vamos viver? Tá? Cada momento da nossa vida. Deus sabe tudo isso, presencia tudo isso, está lá no passado, está no presente, está no futuro, amados. É por isso que para Deus está tudo resolvido, não tem crise. Né? E a gente fica, quando Deus vai julgar o mal? Deus já julgou o mal, amados. Deus já sentenciou e já executou sobre o diabo e sobre os maus e a maldade o juízo. Tanto é que está escrito. Há 2000 anos Deus deixou um livro para que a gente tivesse a certeza disso, que é o livro de Apocalipse. A gente que entra nessas crises por não ler a Bíblia. Né? Se a gente lesse a Bíblia, não, tá tudo certo. Estou passando uma crise aqui, parece que a injustiça está imperando, a maldade está imperando, parece que Deus não se importa com a minha situação. Não, já está tudo escrito lá para frente, está tudo resolvido. Mano. Nós já fomos recompensados por Deus na fidelidade. O diabo já foi julgado, os homens maus já foram também punidos. Então tá tudo lá. Aí a gente olha para esse futuro, olha para essa realidade e aí a gente tem como lidar com essas questões temporais de uma forma esperançosa. Que a gente já sabe que desde o começo Deus já anunciou o fim. Porque Ele já está lá, mano. Desde sempre. Dá para compreender mais ou menos essa dinâmica, esse mistério, por assim dizer? A nós é mistério, como pode ser, né? A gente não pode fazer voltar o tempo. Deus pode. Tanto é que Ele mostrou isso na história. Não fez lá o tal do Josué lá, na guerra doida lá, e tinha que vencer a batalha e o dia estava acabando? E aí ele orou lá, e o sol parou e a lua pararam. Parou. Quem pode fazer a terra parar de girar? Deus. E Ele fez isso. Então Ele tem domínio sobre o tempo. Deus não está sujeito ao tempo. Ele está fora desse tempo. Não é? É por isso que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Olha só o que a Bíblia vai nos mostrando. Só que nós temos o problema com o tempo. O nosso problema, nossa crise, amados, não é de fé. Nós somos crentes. Nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na providência de Deus. O nosso grande problema não é de crença, não é que a gente não crê. Nossa crise é que a gente ora a Deus falando assim, até quando?
Porque o nosso problema é com o tempo. Senhor, até quando? Minha vida é curta. O sofrimento está grande, o tempo parece que não passa, o tempo é relativo, né? Einstein já falou isso, mas antes que Einstein falasse isso, o Salomão falou isso há milhares de anos atrás. Eclesiastes 3, por exemplo, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de festa, há tempo de luto, há tempo de alegria, há tempo de tristeza, de pranto. Há tempos existenciais diferentes, nós vivemos neles. Então, eu estou aqui com 6 alunos, 6 irmãos, né? Aqui. Eu sou o 7º aqui. Então, nós 7 estamos em tempos diferentes, existenciais. Cronológico é o mesmo. Todos nós estamos no dia 19 de junho de 2024, às 20 horas e 23 minutos. Todos nós estamos nesse mesmo tempo. Agora, existencialmente, nós estamos vivendo em tempos diferentes das nossas vidas, em fases diferentes, em momentos diferentes das nossas vidas, uns dos outros. É por isso que a gente precisa discernir isso, entender isso. E olha só o que continua dizendo aqui, ó, o Salmo, né? Parei no verso 4, vamos para o verso 5. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Olha como ele vai falando como é o tempo do homem. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Olha o que o Moisés disse. Nossa vida é como um conto ligeiro, né? Uma historieta. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se algum pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que lhe é devido? Aí olha o que a oração do Moisés, amados, e como nós deveríamos aprender com essa oração e fazê-la. Ensina-nos a contar os nossos dias, cansemos coração sábio. Então, o coração sábio é aquele que administra o seu tempo de uma maneira a não desperdiçar o seu tempo, amados. A não ficar vivendo numa correria. Você sabe que hoje a gente vai falar com alguém, sabe qual que é a resposta de quase 100% das pessoas, se não todas? Tô na correria, meu irmão. Tô na correria. Aí eu falo, meu Deus do céu, é todo mundo atleta que vive correndo? Tá correria pra onde, meu Deus do céu? Que vida é essa que a gente só vive numa correria, numa ânsia? Que a gente não pergunta mais que oração. A nossa pergunta é quanto tempo falta para tal hora? Sempre na ansiedade que está atrasado, que está perdendo tempo de alguma maneira e que tem que fazer mais coisa. Não, não é isso, amado. Discernir o tempo. O tempo também, a administração do tempo fala de descanso. Eu queria ter um tempo a mais aqui, ó. Meu problema com o tempo. Mas meu tempo está acabando de aula, né? Mas eu queria, em verdade, eu queria ter mais tempo para tratar com vocês. Talvez a gente faça a segunda chamada aqui, né? Se vocês concordarem, quem quiser voltar aí depois que... Tem 8 minutos aqui para a gente transmitir ao vivo aqui. Mas aí depois aqui que cair a transmissão, se vocês quiserem voltar mais 10 minutos, no máximo 15, tá? Que eu gostaria de dar alguns exemplos, de falar algumas coisas para vocês. Porque é o seguinte, olha, tá vendo como o nosso problema é o tempo, né? Que ele é curto ou é mal administrado. De repente eu administrei ruim, né? A aula, não dividi direito, não administrei direito, isso é sério mesmo, né? Como a gente muitas vezes não sabe lidar com o tempo, aproveitar o tempo. E aí, nesse tempo que a gente não sabe muitas vezes administrar, a gente não reserva tempo para descanso, tempo para lazer, tempo para uma boa conversa. No meu caso, né, tempo para um bom café que eu gosto, no caso da irmã Regiane, um bom chimarrão. Assim, a gente não reserva tempo, né, o tempo para desfrutar e para contemplar, amados. A maioria de nós aqui, aliás, todos nós aqui que está na aula, tem esse cenário maravilhoso que nós temos aqui, ó, de praia, de natureza, e a gente não tem tempo para contemplar isso, porque a gente sempre está na correria de alguma atividade. E a gente não administra o tempo a dosá-lo de uma maneira sábia. Um casalzinho aí que eu estou acompanhando, casalzinho que eu digo com carinho, tá? Não é menosprezando de forma nenhuma, porque são jovens e tal, né? Novos de casado e jovens também. E eu falei, administra o tempo de vocês, dosa o tempo de vocês. Esse negócio de igreja, de segunda a segunda, amados, está errado. Isso é antibíblico, isso é anticristo. Isso não é espiritual como vendem.
Vocês têm que dosar o tempo, a vida de vocês como casal, quando vierem os filhos, o tempo de descanso, amados, né? A Bíblia, ela vai nos ensinando que a gente precisa administrar dessa forma sábia. Ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de alcançarmos um coração sábio. Sabe por quê? Porque o Tiago, lá no capítulo de número 4, verso 13 ao 15, ele vai falar que a nossa vida é como um vapor que aparece e daqui a pouco se desaparece, se desintegra. Nossa vida, a gente não pode falar, não, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Não, se Deus quiser. Eu não controlo o meu tempo, nesse sentido que eu não posso decidir o meu tempo, pelo menos o futuro, o que eu posso fazer esse tempo presente. O passado já foi, eu não tenho como voltar atrás, que eu não sou Deus, não tenho esse poder. Gostaria de voltar atrás, porque administrei o tempo de uma forma inadequada. Mas a gente não tem essa condição. Um provérbio chinês diz que a gente não pode fazer 4 coisas voltarem, né? Voltar atrás. A palavra dita, a flecha tirada, a oportunidade perdida e o tempo passado. A gente não tem como fazer essas coisas voltarem. Então a gente precisa fazer com que o hoje seja administrado de uma forma sábia. E o nosso futuro, amados, que também não temos controle sobre ele, e aí gera as ansiedades que Jesus disse, vocês não estejam aí ansiosos com o tempo de amanhã, porque eles não pertencem a vocês. Né? Quando Jesus morre e ressuscita, lá em Atos capítulo 1, e aí pergunta, Senhor, quando vai ser aí quando vai ser o tempo do fim, quando que a gente quer controlar tudo, né? E os discípulos não eram diferentes. E aí Jesus disse, não compete a você saber os tempos, as estações, só o Pai. A gente fica ansioso. Né? O que é a ânsia? Essa tentativa de ir para o futuro, de resolver aquilo que talvez nunca nem vai acontecer, preocupado com o amanhã. E Jesus disse, vocês não têm condição, isso não pertence a vocês, vocês não podem alterar nada no que diz respeito ao amanhã, vocês precisam viver o hoje. Porque na verdade o passado é história, o futuro só a Deus pertence. A única coisa que nós temos é uma dádiva de Deus, que é o hoje, é por isso que é chamado de presente. Né? Então a gente precisa administrar esse presente nosso. Precisa viver o hoje, amados, de a melhor maneira possível. Porque, na verdade, quem é que garante que haverá o amanhã? Como diz o salmista, é preciso amar a Deus como se não houvesse o amanhã. Eu preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu estou brincando, não é salmista não, foi um cantor aí, que já morreu, inclusive, mas ele disse uma verdade bíblica. Né? Então quem é que garante que amanhã nós vamos acordar, estarmos vivos e termos tempo para fazer alguma coisa mais? Quem é que garante que amanhã eu acordo vivo? Posso acordar morto. Dormir e acordar morto, né? Quem é que garante, amados? Ninguém pode garantir isso. Então, assim, quando eu vou em velório, geralmente, e eu tenho a oportunidade de pregar no velório, que quem é pregador tem que pregar em todo lugar, né? E prega no velório. Até tem uma história, que quando eu cheguei aqui em Nova Almeida, minha primeira vez que eu preguei foi no velório, né? O pastor me designou, falou, André, vai lá, me ajuda aí e tal, que eu não posso ir, tem um velório. Eu nem conhecia o defunto, não dava nem para falar nem bem nem mal. E, né? Eu falei, rapaz, que coisa, né? E aí, geralmente, mas também a mensagem é preparada, é pronta, é uma só, mas eu não falo muita coisa diferente no velório, não, é só uma. Não tem o que fazer mais, o defunto tá aí, ó. Quem queria falar alguma coisa já era. Quem tinha que pedir perdão já era também. Não tem que vocês fazer mais, ficar choramingando aqui porque está arrependido, porque não disse que amava, não cuidou, deixou lá de ir no aniversário. Já era, não tem mais o que fazer. O defunto está aqui, não tem mais, acabou o tempo dele e o de vocês em relação a ele também. Então o que vocês precisam fazer, o que nós podemos fazer é voltar para a nossa casa agora e aproveitar o tempo de uma melhor forma possível com as pessoas que a gente ama. É isso, amados. Não é? Então a gente precisa entender todas essas questões aí.